Marcos 6, nós leremos do verso 14 ao verso 29. De modo que esse texto, ou a verdade presente nesse texto, venha nos ajudar na nossa convivência em família. Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. Faremos a leitura, então, desse texto da palavra de Deus. Que Deus nos ilumine, que Deus me capacite, que Deus ilumine os irmãos para compreenderem a explicação do texto bíblico. Eu estarei lendo, os irmãos assentados, com reverência à palavra de Deus, acompanhem de forma silenciosa. A palavra de Deus diz assim, Marcos 6, verso 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém. Queridos irmãos, há um psicólogo norte-americano muito famoso, chamado Scott Peck, ou Scott Peck, e ele diz que os problemas não desaparecem, eles devem ser trabalhados, ou então eles permanecem para sempre como uma barreira para o crescimento. Assim é na família. Problemas que surgem e de fato conflitos surgem na convivência familiar, eles não desaparecem. E é preciso que nós tenhamos a consciência de que essas arestas que surgem na convivência comum do lar sejam sempre aparadas. Porque se elas não forem aparadas, elas continuarão ali presentes e vão construindo barreiras, vão se tornando barreiras para o bom andamento da casa, da família, do relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do marido com a esposa, da esposa com o marido e assim por diante. E o caso, queridos irmãos, é que quando nós olhamos para a vida deste homem, essa história, essa narrativa desse texto bíblico, quando nós olhamos para a vida de Herodes Antipas, nós encontramos um homem com problemas seríssimos. Nós encontramos um homem que vive situações terríveis. E nós vamos falar sobre este homem.
Estes fatos narrados aqui no capítulo 6 de Marcos, de 14 a 29, nos mostram um pouco dos problemas que Herodes Antipas vivia na sua vida. E eu poderia dizer nessa manhã que Herodes Antipas era um homem muito mal resolvido na sua vida, em diversos aspectos, em diversas áreas. Um homem que era, em primeiro lugar, mal resolvido espiritualmente. E por ser um homem mal resolvido espiritualmente, isso lhe trouxe sérias consequências. É um homem assombrado por lembranças, um homem assombrado por seu passado. É um homem que está enrolado, envolto em sérios problemas. No novelo que se enredou em torno da sua vida, e ele está extremamente atolado em problemas. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é exatamente esse: a história de um homem mal resolvido. Hoje nós vamos falar sobre isso, a história de um homem mal resolvido. E como eu disse, começa pela vida espiritual. Em primeiro lugar, Herodes Antipas é um homem mal resolvido espiritualmente. E esta é a raiz dos problemas de Herodes Antipas. Em primeiro lugar, um homem mal resolvido em sua vida espiritual. Herodes Antipas, um homem mal resolvido em sua vida espiritual. Olhe para o texto. O verso 14 diz que chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Veja bem, queridos irmãos, que o nome de Jesus chega aos ouvidos de Herodes. Então, junto com o nome de Jesus, na verdade, Herodes Antipas ouve sobre Jesus, é o que diz o verso 14. Chegou isso aos ouvidos do Herodes, porque o nome de Jesus já estava notório na região da Judéia. E ele ouve então sobre Jesus, e junto com as maravilhas, as narrativas das maravilhas do que Jesus tem feito, vem também as opiniões sobre a pessoa de Jesus. Olha só, chegou ao ouvido de Herodes o nome de Jesus, e também chegou ao ouvido as coisas que ele fazia. Olha só, nele operam forças miraculosas. Essas já são opiniões, e nessas opiniões, inclusive, há aquelas opiniões de que Jesus, na verdade, é João Batista. Quem é João Batista? João Batista é um homem que Herodes mandou matar recentemente. E Herodes então ouve que João Batista, aquele a quem ele mandou matar, está vivo, ressuscitou dos mortos e está operando forças miraculosas, está no verso 14. Então, queridos irmãos, quando Herodes ouve sobre Jesus, sobre as coisas que Jesus faz, ele tem também a sua opinião. Qual que é a opinião de Herodes sobre Jesus? Está no verso 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Queridos irmãos, o nome de Jesus, as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo, ao invés de trazer esperança para Herodes, isso trouxe-lhe temor. Na verdade, o nome de Jesus causou em Herodes espanto. Ele fica assustado e ele, na verdade, confunde Jesus com um fantasma do seu passado, porque ele é um homem mal resolvido espiritualmente. Ele não sabe quem é Jesus, ele não conhece Jesus, então ele ouve sobre Jesus e tem ideias erradas sobre Jesus. E nós começamos a perceber que uma vida mal resolvida começa exatamente aí, não saber quem é Jesus. Quando ele ouve sobre Jesus, ele confunde Jesus com suas lembranças escuras, com João Batista, que ele havia decapitado. É João Batista, a quem eu mandei decapitar, é quem eu mandei cortar a cabeça, que ressurgiu e está me assombrando. Veja que o nome de Jesus causa assombro em Herodes. Queridos irmãos, esse foi o drama de Lutero no período da Reforma. Quando Lutero ouvia sobre Deus, ele temia, ele ficava apavorado, porque ele via em Deus, e ele tinha uma ideia de Deus, a ideia de um Deus juiz,
que estava pronto a lhe punir, que estava pronto a punir cada um dos seus pecados. Então ele não conhecia a esfera graciosa da bondade de Deus. E quando ele então tem acesso à carta aos Romanos, quando ele lê em Romanos 2,9 que o justo viverá pela fé, e ele começa a descobrir esta face de graça, da graça de Deus, e então agora a ideia que Lutero tem de Jesus lhe traz esperança tal ao ponto de mudar o rumo, a história da humanidade pelo poder desta graça, da palavra. É quando Lutero então conhece verdadeiramente a graça de Jesus, que o justo vive pela fé em Cristo, essa fé que justifica em Cristo. O nome que lhe trazia medo, então passa a lhe trazer esperança suficiente, como eu disse, para mudar o mundo. Porque agora Lutero consegue perceber em Cristo a salvação, a esperança, a redenção. Agora Herodes não tem essa ideia, porque Herodes não conhece Jesus. Lutero, pela ação do Espírito Santo em sua vida, através do acesso às Escrituras Sagradas, consegue entender quem é Jesus. Então nós começamos a perceber que a história de um homem mal resolvido começa exatamente na sua vida espiritual, quando ele não conhece Jesus. E Herodes Antipas não sabe discernir sobre Jesus. E Herodes Antipas se confunde em relação a Jesus. O nome que traz esperança a tantos, traz medo a Herodes. Pois ele ainda não descobriu a verdadeira essência e o poder que há no nome de Jesus. Quando ele ouve sobre Jesus, ele lembra do seu passado escuro. Lembra do assassinato de João Batista. É o que o texto está dizendo. Ele lembra de João Batista. É João a quem eu mandei decapitar. Verso 16. Queridos irmãos, quantas pessoas com ideias erradas sobre Jesus nós temos hoje? Quantas pessoas que ainda não têm esperança no coração porque não conhecem o Jesus das Escrituras? Quantas pessoas que estão com a vida espiritual mal resolvida, assim como Herodes? Quantas famílias que têm sofrido por isso? Quantas famílias que têm sofrido porque os líderes da família, os pais, ainda não sabem exatamente quem é Jesus? E aí nós percebemos como é complexa a situação de muitas famílias, porque começa na vida espiritual. Herodes Antipas é um homem mal resolvido na sua vida espiritual. Mas, queridos irmãos, quando nós vamos continuar lendo o texto, nós percebemos que Herodes é mal resolvido espiritualmente por não conhecer Jesus. E nós vamos perceber que esse problema lhe traz, essa base, né, de não conhecer Jesus, vai lhe trazer mais problemas. E queridos irmãos, então em primeiro lugar, para que você não seja alguém mal resolvido, você tem que saber quem é Jesus. Você não pode confundir Jesus. O nome de Jesus não tem que lhe trazer assombro, medo, temor ou confusão. O nome de Jesus tem que lhe trazer graça, amor e esperança. Não aconteceu isso com Herodes. E por isso, nós começamos a olhar para o passado de Herodes e nós vamos perceber que além de ser um homem mal resolvido em sua vida espiritual, Herodes Antipas é um homem mal resolvido em sua vida pessoal e familiar. Na verdade, quando nós vamos olhar para a história desse homem, nós vamos encontrar uma história sombria. Na família dele, no seio da família dele, há casos de mentiras, assassinatos, traições, adultério. E é o que nós começamos a ver a partir do verso de número 17. Antes de nós lermos o verso 17 aí de Marcos 6, eu gostaria de lhes dizer que Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. Quem foi Herodes o Grande? Herodes o Grande foi o governador da região da Judéia, representante ali do Império Romano. E Herodes o Grande é aquele que, inseguro, desconfiado, mandou matar todas as crianças de Belém, quando soube através dos reis magos que estava nascendo o rei. Este é o pai de Herodes Antipas, um homem inseguro, com medo, que manda matar todas as crianças de uma cidade.
Então nós percebemos que Herodes Antipas, além de mal resolvido na vida espiritual, é um homem mal resolvido na vida familiar, começando por seu pai. Seu pai teve 10 casamentos, queridos irmãos. Herodes Antipas cresceu numa casa onde houve 10 casamentos. Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas, matou esposas, matou filhos, com medo de traição. Esta é a base familiar deste homem mal resolvido. Mal resolvido na vida espiritual, mal resolvido na vida familiar. Herodes Antipas é o caçula da família, desses filhos de Herodes o Grande. E ele herdou 1/4 do governo de seu pai. Por isso Herodes Antipas, em Lucas capítulo 3, verso 19, é chamado de o tetrarca. Porque ele governa 1/4 daquilo que o seu pai governava. E Herodes Antipas governa a região da Pérea e Galileia. Mas, infelizmente, junto com a herança da família, junto com essa herança de governo, de trono, vem também essa herança de problemas pessoais e familiares. E nós vamos começar a perceber isso no verso 17. Porque o verso 17 de Marcos 6 nos diz que o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Veja bem, Herodes é casado com Herodias. Quem é Herodias? É mulher de seu irmão Filipe. Queridos irmãos, Herodes Antipas foi primeiramente casado com a filha do rei Aretas, de Damasco. Mas, desgostoso do seu casamento, ele divorciou-se da sua primeira esposa para casar com Herodias. E quem era Herodias? Era sua cunhada, era mulher de seu irmão Filipe. É o que diz o texto bíblico. E além de tudo, ela era sua sobrinha, porque ela era filha de Aristóbulo, que era o seu meio-irmão. Então veja só, ele cometeu 2 pecados de uma vez só. Primeiro lugar, ele cometeu o adultério, quando ele deixa a sua mulher e se une à sua cunhada. Segundo lugar, ele casou-se com a sua sobrinha. Segundo as leis do Antigo Testamento, isso era incesto. Isso não poderia se praticar. E nós então encontramos, além de um homem mal resolvido na sua vida espiritual, nós encontramos também um homem mal resolvido na sua vida familiar e pessoal. É um homem que comete adultério, é um homem que comete incesto, e esse é Herodes Antipas. E João, verso 18, lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Está no verso 18 do texto que nós estamos refletindo nessa manhã. No verso 19 diz que Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. João alertava Herodes: olha, Herodes, o que você está fazendo é errado. Você está mal resolvido na sua vida familiar, na sua vida pessoal. E nós encontramos então essa história desse homem mal resolvido. Em primeiro lugar, mal resolvido na vida espiritual, não sabe quem é Jesus. Começa aí os problemas. Segundo lugar, mal resolvido na vida sentimental, familiar, casado com a cunhada, jogou a primeira esposa para escanteio. A cunhada é sua sobrinha. Que família desestabilizada, que bagunça. Isso que eu chamo de um homem mal resolvido na vida pessoal e familiar. João Batista denuncia, como eu disse, verso 18 e 19, João Batista está denunciando essa situação. Mas quando eu olho para os nossos dias, o que eu percebo? A última vez que eu falei de casamento foi no ano passado. E aí eu olhei as estatísticas de 2011, porque 2013 é a publicação de 2012, de estatísticas sobre casamento e divórcio, e as estatísticas de 2012 se referem a 2011. E em 2011 nós tivemos um aumento de 46,9% nos casos de divórcio. São mais de 353 mil divórcios por ano. No ano passado, eu dei uma olhada nas estatísticas, manteve-se a média. Então não houve aumento, continuou nessa média aí de 350 mil divórcios por ano. Então nós percebemos quantas pessoas estão com a vida mal resolvida na área familiar e pessoal
nos nossos dias. Relacionamentos superficiais, ausência de compromisso, sem orientação de Deus. Quantas pessoas com a vida familiar mal resolvida, falta perdão, às vezes a traição, discórdia na família. Quantos hoje vivem como Herodes, de modo que o nome de Jesus não lhes tem o significado correto e eles vivem uma vida familiar desestabilizada. Fato. Mas nós prosseguimos. Além de um homem mal resolvido na vida espiritual, além de um homem mal resolvido na vida familiar, Herodes Antipas é um homem mal resolvido em sua vida intrapessoal, no seu relacionamento consigo mesmo. É o que nós vamos ver no verso 20. Verso 20 diz: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Que homem complicado. Veja só. Ele teme a João. Por que ele teme a João? Porque João é um homem justo e santo. E por isso, por temer a João, por achar que João é um homem justo e santo, o que ele faz com João? Claro, promove ele pastor da Judéia. Não, prende. Está meio confuso. Ele teme a João, ele acha que João é um homem santo, mas ele prende João. As ações de Herodes revelam que ele é confuso até consigo mesmo. É um homem mal resolvido na vida espiritual, na vida familiar e na vida intrapessoal, no seu relacionamento consigo mesmo e com a sua consciência. Na verdade, sabe o que acontece, irmãos? Herodes, ele é escravo da sua consciência. Ele teme a João, por quê? Porque no verso 17 nós vemos que João está dizendo para ele: Herodes Antipas, conserta a sua vida. No verso 17, João lhe diz que ele não pode possuir. No verso 18, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes Antipas tem uma consciência, ele é escravo dessa consciência. E isso faz com que ele tema a João. E ele gosta de ouvir a João. E ele respeita João, mas ele prende João. E essa tradução aqui poderia ser melhor. Quando diz que ele o tinha em segurança, refere-se a dois aspectos. Ele prendeu, e ele prendeu para deixar ali preso, seguro e tal. Mas, uma tradução talvez um pouco mais direta, poderia, no grego, estou falando do grego, poderia dizer assim, olha, ele prendeu a João. João estava preso. João estava preso porque Herodes o temia e o respeitava. Isso é muito conflituoso. Herodes o ouvia perplexo e de boa mente, é o que diz o verso 20, mas o mantém preso, porque a consciência de Herodes o escraviza. Herodes, o rei no seu trono, no seu palácio, temia o pregador do deserto. Herodes, na sua suntuosidade, temia o pregador solitário, humilde, que vive no deserto, que come gafanhoto, mas que perturba e aterroriza um rei mal resolvido. Por que perturba e aterroriza o rei? Porque as pessoas têm uma consciência. As pessoas têm a lei impressa nos seus corações. E este é o nosso trunfo, queridos irmãos. Nós que sabemos quem é Jesus, nós que, eu presumo, sejamos bem resolvidos espiritualmente, temos esse trunfo ao nosso favor. Quando nós pregamos, nós precisamos entender que há uma consciência ali que nos auxilia. Quando você prega a verdade, você deve saber que há uma consciência que incomoda os homens, mesmo homens extremamente mal resolvidos, como é o caso de Herodes. E, queridos irmãos, essa consciência é que faz reis ouvirem pregadores. Vocês lembram do episódio de Atos, capítulo 26, verso 28? Lá em Atos, capítulo 26, verso 28, o rei Agripa diz algo para Paulo muito interessante. Depois que Paulo prega para o rei Agripa vira para Paulo e diz assim: quase que me persuades a me tornar um cristão. Vejam que reis diante da verdade são cutucados pelas suas próprias consciências, porque a consciência lhes acusa.
Deus não fica sem testemunho nos corações de pessoas. Deus não fica sem testemunho no coração dos homens. Caído e corrompido como o homem é, dentro dele há pensamentos que o acusam e o desculpam no curso da sua vida. Pensamentos persistentes, capazes de fazer com que monarcas, como eu estou dizendo, como Herodes, mal resolvidos, sintam-se intranquilos, sintam-se temerosos, sintam-se incomodados e ouçam pregadores como João Batista. Este é o nosso trunfo, queridos irmãos. Ouvintes podem parecer desatentos, mas muita coisa pode estar acontecendo em suas consciências. Ouvintes podem parecer desatentos, mas a semente não volta vazia. Ou ela cumpre o seu papel de condenação, ou ela cumpre o seu papel de salvação e mudança. Isaías nos adverte que a semente não volta vazia, Isaías 55:11. Então, em primeiro lugar, Herodes é mal resolvido espiritualmente, não sabe quem é Jesus. Está aí um problema das famílias. Segundo lugar, é mal resolvido na sua vida familiar e pessoal. Não é orientado pela palavra de Deus, está sem rumo. Mas, além desse fato dele ser mal resolvido na vida intrapessoal, no relacionamento consigo mesmo, por ouvir João, saber que João é santo e justo e o prender, nós vemos que ele também é escravo das suas próprias palavras. Veja no verso 21. Chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, chama a corte, chama seus funcionários, chama os oficiais, os postos de exercício de liderança entre os militares, os principais da Galiléia, os empresários. E então a filha de Herodias, verso 22, vem dançando. E ela agrada a Herodes, ela agrada os convidados. E então o rei diz algo para aquela moça. Olha, você pode me pedir o que quiseres, verso 22. Pede-me o que quiseres e eu vou te dar. E o verso 23 diz que ele jurou. Se pedires até a metade do meu reino, você vai levar. No verso 24 diz que ela saiu. Ela foi perguntar à mãe, que pedirei? A mãe diz, é agora. Aquele João Batista que me acusa, que denuncia os meus erros, é agora. Pede a cabeça dele. A Bíblia nos diz que no mesmo instante ela volta depressa junto ao rei, verso 25, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. E agora no verso 26 o que acontece, queridos irmãos? No verso 26 diz que Herodes entristeceu-se, ficou triste, arrasado, arrebentado. Entristeceu-se profundamente o rei, mas ele tinha feito um juramento, e perto de pessoas que estavam com ele à mesa. E o que aconteceu? Ele não quis negar. É interessante que um homem mal resolvido consigo mesmo é um homem escravo da sua consciência, escravo das suas palavras. Ele não pensa para falar, ele fala antes de pensar, e ele então se prende pela sua própria língua, pelo seu próprio discurso. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, queridos irmãos. Muitas pessoas mal resolvidas consigo mesmo, que falam o que não devem, estão com a família em cacos. Muitas vezes a família em cacos é fruto de uma vida espiritual mal resolvida, de uma vida pessoal e familiar mal resolvida, fora dos padrões de Deus, de uma vida intrapessoal, numa relação consigo mesmo confusa e contraditória. E este homem então agora é escravo do que ele disse, e ele está triste, e ele não pode negar. Provérbios 18:7 tem um versículo interessante. Provérbios 18:7 diz assim, olha, a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, verso 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma.
quantas pessoas são escravas daquilo que disse, por não se dominar, por não ter uma vida pessoal, intrapessoal, um relacionamento consigo mesmo, não tem domínio próprio, e diante de uma discussão familiar falou o que não devia, e isso lhe assombra durante toda a sua vida. Por que eu disse isso? Vocês já viveram aqueles momentos que você está pensando assim naquela situação, aí você lembra do que você falou, e você fala, nossa. Herodes é um homem que falou mais do que devia, e agora tem que fazer o que não quer. É um homem escravo das suas palavras. Mas eu quero destacar e apresentar uma última esfera da vida de Herodes, que o demonstra como um homem muito mal resolvido. Mal resolvido espiritualmente, mal resolvido na vida familiar, pessoal, mal resolvido no seu relacionamento consigo mesmo, e agora nós vamos perceber que ele é mal resolvido na relação interpessoal, na relação social, na relação pública. Por quê? Porque ele faz as coisas pensando nas pessoas. Veja o verso 26 ainda. Ele se entristeceu-se profundamente, mas por causa do juramento. Mas se fosse só por causa do juramento, veja só, até que nós devíamos dar um crédito a Herodes, porque se você jurou, cumpra a sua palavra. O problema é que o que ele jurou precisava ser pensado. Mas quando você olha além, não é esse só o motivo, mas olha no verso 26 o outro motivo de Herodes. Além do juramento, o motivo pelo qual ele vai e manda matar João Batista é por causa do quê? Do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Então ele não quis negar ao pedido de Herodias, por causa do juramento e por causa dos que estavam com ele à mesa. O problema é sério, porque Herodes age de acordo com o que o povo espera. Suas ações são orientadas pelo pensamento alheio. E por isso ele vive em função das pessoas. As festas reais, queridos irmãos, como essa, narrada aqui em Marcos 6, as festas reais eram cheias de exageros, eram cheias de bebidas, eram festas de ostentação. Naquele tempo já tinha ostentação, vejam só. Os jovens talvez me entendam melhor, na internet circula, né, a questão da ostentação. Naquele tempo já havia ostentação. E as festas eram exatamente isso, as mulheres mostrarem o luxo das suas roupas, e as pessoas mal resolvidas iam tentar compensar o vazio da alma com as coisas materiais e a luxúria. Há um tempo já, no ano passado, eu vi um vídeo sobre, o vídeo tinha o título O Rei do Camarim. Foi um vídeo muito visto na internet, talvez algumas pessoas tenham visto. Um rapaz que chegava a gastar 50, 70 mil reais numa balada para ostentar, para tentar preencher esse problema mal resolvido internamente, esse problema mal resolvido da alma. Assim Herodes, ele dá festa, ele tenta fazer tudo daquilo que as pessoas esperam dele, e por causa das pessoas que estão à mesa, agora ele vai matar João Batista. Ele não consegue agir por si só, ele não consegue ter autonomia, porque ele depende da opinião das pessoas. Ele vive escravo da opinião das pessoas. E é por isso que ele mata o maior dos nascidos de mulher, João Batista. Porque ele é escravo da opinião pública. Ele é um homem mal resolvido na sua vida social. Espiritualmente, mal resolvido. Vida pessoal e familiar, mal resolvido. Vida intrapessoal consigo mesmo, mal resolvido. Vida pública, social, mal resolvido. Que homem mal resolvido. E quantas pessoas nos nossos dias são escravos da opinião alheia? São escravas da opinião alheia. Não são poucas. Mulheres que choram ou ficam tristes porque não tem aquela roupa para desfilar e mostrar para as outras. Mulheres que deixam de ir na igreja porque não tem aquele sapato. Isso dentro da igreja. Mulheres que se sentem infelizes por não ter o que quer.
Estou citando as mulheres, mas homens também que deixam de atender a vida familiar para atender às opiniões de seus amigos. Queridos irmãos, pessoas escravas da opinião alheia, ficam tristes por causa da opinião dos outros. E esse Herodes não age por sua própria opinião ou seu desejo. Ele manda matar João Batista contra a sua vontade, para satisfazer o que os outros querem. Mal resolvido na sua vida social. Queridos irmãos, este homem mal resolvido, espiritualmente, na vida pessoal familiar, na vida intrapessoal, na vida pública, ele então no verso 27 manda matar João Batista. Veja só o texto bíblico. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Queridos irmãos, cai um homem simples, pregador, humilde na terra, sem cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, levanta-se um príncipe no céu, e fica um rei na terra, um rei chamado Herodes Antipas, mal resolvido nas diversas áreas de sua vida. Este homem mal resolvido viveu no pecado. E o que Jesus fala sobre este homem? Concluindo, abra sua Bíblia em Lucas 13. Alertam Jesus sobre o seu ministério, Lucas 13, verso 31 e 32. Pessoas vêm alertar Jesus sobre a perseguição deste Herodes Antipas, que já tinha matado João Batista. E naquele verso 31, Lucas 13, 31 diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, falando com Jesus. Os fariseus dizendo para Jesus, porque Herodes quer matar-te. Mas na verdade havia a intenção no coração dos fariseus de impedir o ministério de Jesus, que ele pregasse, que ele realizasse os seus sinais. E aí eles dizem para Jesus: retira-te, vai embora, Herodes quer matar-te. E ele porém respondeu: olha, vai dizer para aquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios, eu curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Vai dizer para aquela raposa que o rei sou eu. Vai dizer para aquela raposa que quem tem autoridade sou eu. Porque este homem, queridos irmãos, que zombou de Jesus lá em Lucas 23, 11, quando Jesus é apresentado perante ele, e ele manda colocar vestes suntuosas em Jesus, espalhafatosas, desculpe, não suntuosas, vestes espalhafatosas em Jesus, e zomba de Jesus em Lucas 23, 11, este homem perdeu o trono 5 anos após Jesus se assentar no seu trono eterno. 5 anos depois que Jesus subiu ao céu, sentou-se à direita da majestade, Herodes caiu de seu trono. E a história nos conta que ele foi denunciado por seu sobrinho, Herodes Agripa. E ele foi deposto, ele foi banido da Galileia pelo imperador Calígula. Este homem, Herodes Antipas, morreu sem trono, numa situação miserável, em Lyon, na Gália, na França, com a vida mal resolvida, com a vida espiritual mal resolvida, com a vida sentimental mal resolvida, com a vida intrapessoal, consigo mesmo mal resolvida, com a vida pública mal resolvida. E eu lhe digo para você nessa manhã, o que você tem para resolver? Na vida pessoal. O que você tem para resolver? Na vida espiritual. O que você tem para resolver? Na vida intrapessoal, consigo mesmo. O que você tem para resolver? Na vida pública, na vida social. Está na hora de resolver. Eu ouvi certa vez que a CET colocou na Praça da Sé, há tempos atrás, um carro todo esculhambado. Um carro tinha sofrido um acidente, todo amassado, todo destruído. E uma placa, bem em cima, uma faixa, que dizia assim, ó, é isso que queremos evitar. A Bíblia às vezes faz isso. Ela nos mostra essas realidades tão terríveis, de pessoas tão mal resolvidas,
por não saber quem é Jesus de fato. Começa na vida espiritual, vocês perceberam? A Bíblia nos mostra essas realidades de pessoas tão esculhambadas como este homem, para que nós evitemos isso. Vida familiar precisa de problemas resolvidos, porque problemas são como barreiras que impedem o bom andamento da família. Vamos orar. Ó Deus, que alerta o Senhor nos dá nessa manhã, porque muitas vezes nós nos descuidamos e deixamos de aparar as arestas, estamos com a vida espiritual capengando, sem oração, sem compromisso com a Tua palavra. Ó Deus, que alerta o Senhor nos dá, porque muitas vezes nossa vida pessoal está contrária às Tuas ordens. Estamos fazendo coisas na vida pessoal, nos nossos relacionamentos, contrárias ao que o Senhor mandou. Estamos cometendo pecados. Ó Deus, nós estamos muitas vezes nos entregando à depressão e aos conflitos do nosso coração por não atentar à Sua palavra e estamos mal resolvidos na nossa vida intrapessoal. E Deus, como muitas vezes nós somos escravos das opiniões alheias. Altíssimo, eu não conheço as pessoas que estão aqui profundamente, quem conhece é o Senhor. Tua palavra nos diz que o Senhor sonda cada coração. E eu me lembro que nesse texto, teu servo Davi diz e pede-lhe que o Senhor possa sondar o seu coração, ver se há algum caminho mau e guiá-lo pelo caminho eterno. Ó Deus, sonda os corações nessa manhã e se há coisas para resolver, para que a família ande bem, que o Senhor possa guiá-los pelo caminho eterno, pelo caminho santo do Senhor. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder da Tua palavra, restaura famílias, restaura vidas, não só na nossa igreja, mas de qualquer pessoa, Senhor Deus, que ouvir essa mensagem. Ó Pai, restaura a caminhada, que os problemas sejam resolvidos, que a vida seja transformada, que haja esperança a partir do conhecimento verdadeiro de Jesus, e isso significará uma vida espiritual bem resolvida. Ó Deus, nós oramos no nome dEle, ó grande Deus de Israel, que se atenta para as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.